Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula do canal Física News. Essa aula é aula de termometria. Acompanhe a aula, não percam as coisas, as novidades do canal. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa o joinha e vem com a gente no VT. Então é isso aí, pessoal. Todos acompanhando as aulas aí do canal Física News, e hoje mais uma forma da gente entender a descrição da física. A física ela é uma descrição fiel da natureza, né? Então a gente vai aqui mostrar para vocês em um simulador um pouquinho do que a gente vai comentar hoje na nossa aula. Só esse simulador você encontra ele facinho no site do FET Colorado, né? Esse site aqui, ó, muito bom, tá? Tem muita coisa de física, química, biologia e matemática. FET Colorado. Bom, não tô ganhando nada para fazer isso aqui, se mexendo para ele, mas é bom. Então, eu introduzi aqui uma abertura, né, para falar um pouquinho de termometria. Eu coloquei aqui para vocês esse simulador que vai falar do comportamento da matéria. O que acontece com esses dois líquidos que a gente vai usar aqui, ó, tem um líquido, tem dois líquidos aqui. Eu vou usar aqui esses líquidos para a gente poder falar um pouquinho do comportamento quando a gente submete eles a uma variação de temperatura, né? Então eu vou usar esse equipamento, está ilustrando aqui um termômetro, né? Em tempos de pandemia foi um dos instrumentos de medida bem utilizado, né? Faltou aí nas farmácias esse instrumento, né? Aquele digital, aquele de infravermelho. Então vamos lá, vou colocar ele aqui para ele medir aqui a temperatura, né? E aqui embaixo a gente tem um fornecedor de energia. E a gente nem falou nada sobre o conteúdo ainda, e eu estou usando os termos aqui, mas acredito que vocês vão começar a entender cada vez mais. Eu vou usar todos os termos que vai acontecer agora nas próximas aulas. Então eu vou fornecer aqui calor, aqui eu vou esquentar isso. Vocês vão observar ali, para o termômetro ter um comportamento ali, né, se ele estiver imerso. Eu acho que ele está imerso, deixa eu colocar ele mais aqui dentro. Aqui, ó, aumentar aqui. Você percebe que já tem partículas se deslocando, né, do líquido para fora, em um processo evidente de vaporização. O termômetro ainda não simbolizou nada, porque eu acho que eu não ativei ele corretamente. Está aqui agora sim, que está no meio do líquido. Aí vamos lá, ó, vai embora, ó, calor de baixo para cima, o líquido absorve calor, a temperatura dele aumenta e ele começa no processo de ebulição. O líquido já está em ebulição. Acho que vocês conseguem visualizar aí que tem uma fumacinha saindo, né, lá em cima do líquido. Então, o comportamento da matéria, adquiriu energia, é natural que as partículas comecem a vibrar com mais intensidade. Quem vai marcar isso é o termômetro, né, e um líquido que aquece até certa temperatura, dependendo da temperatura de ebulição dos líquidos, desse líquido em avaliação, ele vai entrar em ebulição, né? Aqui, se a gente usar um outro líquido, né, que é um outro líquido, a gente vai aquecer os dois ao mesmo tempo. Eu acho que não tem, mas deixa eu ver se tem como pegar outro termômetro aqui. Tem. Vou colocar um outro termômetro aqui, dois termômetros. Vamos esfriar isso aqui para a temperatura igualar ao do outro ali, né? Quando as temperaturas estiverem iguais, a gente vai aquecer. Tá aí, as temperaturas estão iguais dos dois líquidos. Vamos observar uma coisa que vai acontecer interessante aqui para esses dois líquidos, né? São dois líquidos diferentes, já deu para observar aí. Então vamos aquecer os dois. Olha lá. O líquido da direita aquece mais rápido, né? Deve ter alguma propriedade associada a esse líquido que a gente vai com certeza estudar nas próximas aulas. Então não é você inseriu energia, colocou o líquido na chama lá do teu fogão e vai aquecer da mesma forma, não. Cada substância vai ter o seu ponto, né, de ebulição, seu ponto de fusão,
Não é isso? Olha lá. Tá bom? Então, aí agora que ele começou a entrar aqui, ó, o de cá começou a entrar da esquerda, né? Começou a entrar em ebulição, né? O da direita já tinha entrado em ebulição bem mais rápido. Então, com certeza é um líquido que consegue absorver mais energia, aquece com mais velocidade e o ponto de ebulição dele deve ser menor que o ponto de ebulição do primeiro líquido. Eita, falei um monte de coisa aqui que talvez, se você é aluno do primeiro ou do segundo ano, não tinha escutado ainda. Enfim, do que você está falando então, Rogério, aí, né? Tudo isso aí se refere ao quê? Qual o conteúdo? Essa aula, o conteúdo dela visa a gente estudar, deixa eu maximizar aqui, visa a gente começar a trabalhar aí o tópico de termometria, tá? Que é um conteúdo dentro da termologia, né? Então você tem aqui, pegar aqui uma canetinha, você tem a termologia, que é o estudo do calor, né? Calor, temperatura, né? Termologia. E na termologia você estuda muita coisa, dentre elas esse conceito de termometria. Então hoje a ideia é a gente falar um pouquinho da termometria. Termometria. Bom, o próprio nome, pessoal, já vai aí direcionar vocês em relação ao conceito conceito físico disso aqui, né? Termometria. Termo de temperatura e metria, medida. Então, aqui a gente vai estudar a medida da temperatura. É claro que essa medida da temperatura, o instrumento utilizado aí, né? Um instrumento de medida, a gente também já conhece. Qual é o instrumento de medida? O instrumento de medida é o termômetro. Termômetro. Seria interessante, eu não vou comentar, não vou abrir nessa aula aqui, né? Seria interessante você dar uma lida como o comportamento do termômetro, o princípio de funcionamento do termômetro. A gente vai, né, passear um pouquinho, comentar algumas coisas e tal, mas sempre fica a dica aí de fazer uma leitura a mais aí, né? Interessante. Como é que é o princípio de funcionamento do termômetro? Dá uma olhada, né? A gente vai avançar nas aulas, a gente deve comentar um pouquinho, mas não vai ser hoje, né? Falar tudo sobre o termômetro. Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre as escalas que medem aí a temperatura. Pessoal, mas antes de falar das escalas, o que vem a ser a temperatura de um corpo, né? O que é a temperatura? A gente vai falar dela, a medida da temperatura. Então, o primeiro conceito físico aqui, né, é o conceito de temperatura. O que é a temperatura? O que vem a ser temperatura? Então você pega um objeto qualquer, vamos pegar aqui um cubo, né? Você pega um cubo e macroscopicamente você consegue olhar ele de forma macroscópica, um objeto sólido parado em relação a uma superfície, está aqui, né, sólido, paradinho. Mas se a gente ampliasse, se a gente pegasse um pedacinho disso aqui e levasse para dentro de um laboratório, fosse observar, né, o que acontece com as partículas aí dentro, você com certeza iria enxergar partículas minúsculas em movimento, independente da temperatura, que a gente vai já conceituar direitinho, independente do valor que o instrumento, o termômetro, esteja apontando. Não vai ter um movimento. Esse movimento lá da mecânica, a gente associa ele a uma energia, né? Então o movimento de uma partícula dentro de um corpo, ele existe. Qualquer objeto que você pegar, um pincel, um controle aqui, né? Qualquer objeto que você pegar, um potinho que eu trouxe a minha merendazinha para cá, os objetos aqui dentro, o que forma essa estrutura da matéria não está parado, está em movimento, tem movimento. Esse movimento está associado a um outro conceito físico, energia de movimento. Essa energia a gente chama de energia cinética. Vamos supor, para cada um desse aqui tem energia cinética, tem movimento e energia cinética. Cinética.
que é a energia de movimento. Lembra a energia cinética? mv² dividido por 2. Se eu tenho uma pequena massa em movimento, ela tem energia, essa massa. Se eu somar tudo isso aqui, a energia cinética de todo esse material, eu tenho o que a gente vai atribuir aqui como energia. Somatório vai ser a nossa energia térmica. Energia térmica. Energia térmica. Tá? O que o termômetro mede, pessoal, é justamente essa energia térmica, tá? Que a gente mede em graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, tá bom? Então, o que a temperatura faz, né, que a temperatura nos traz aí dentro da física, é uma medida do grau de agitação eu vou colocar aqui entre parênteses, ó, energia térmica, ET, energia térmica das partículas que formam o corpo, ou que formam um corpo. É isso que é a temperatura. Então a temperatura vai medir o grau de agitação, o grau de movimento das partículas de um corpo. Então quando alguém te diz assim, olha, você está com 37 graus, então aquilo ali aquela medida é a medida de agitação das partículas do teu corpo, tá? Teu corpo é formado de milhões e milhões de partículas, então elas estão agitadas por algum motivo a 37 graus Celsius. Eu, por exemplo, já sinto alguma coisa, já não me sinto normal. A 37 o meu corpo já responde, né? Minha esposa, por exemplo, não, minha esposa chega a 37,2 dela normal, e o meu é 36,6,7, é o normal. Então mulheres costumam variar isso aí, né? Normal delas, mas o meu é 36,6,7, né? Aí passou disso eu já sinto que tem alguma coisa errada, e realmente, geralmente tem alguma coisa errada. Por exemplo, eu acho que já falei, esse outro vídeo fica até chato, mas eu vou falar, de repente você não assistiu. Eu, quando ano passado, em maio de 2020, adquiri Covid, eu sabia que tinha eu diagnostiquei Covid no dia 9/5 de 2020, sábado pela manhã, né? E isso eu constatei que tinha alguma coisa errada na sexta-feira à noite, às 10 da noite, 11 da noite, porque entre 10 e 11 da noite eu medi a temperatura, ela estava 36,8. Eu, não tá normal. Aí passou mais um tempo, eu fui lá aferir de novo, 37,5. Eu falei, meu Deus, desespero bateu, entendeu? Temperatura passou de 37 em mim, já era, tá bom? Tem alguma coisa, tem algum, né, algum agente infectando o meu organismo. Foi dito e feito, no outro dia a gente foi confirmar no laboratório e bateu lá o que a gente chama de IgM, né, que é um anticorpo gerado para a infecção da Covid-19. Mas enfim, estamos aqui para contar essa história, graças a Deus. Senhores, as escalas, beleza, falei de temperatura, né, e antes de dar continuidade para falar de termometria, né, das medidas e tal, vou fazer o seguinte: já que a gente falou de temperatura, vamos deixar um outro conceito pronto para as próximas aulas aqui. Se você tem em um ambiente, vamos colocar aqui um outro conceito. Esse conceito eu vou produzir ele bem aqui. Eu vou montar aqui uma caixa, rapidinho, tá? Isso aqui, para a gente poder ir para as escalas. Vou fazer assim, eu vou explicar isso aqui, mas eu vou até apagar depois. Eu vou dar sequência na temperatura, tá bom? Mas eu vou explicar isso aqui. Você tem uma caixa termicamente isolada. Isso aqui qualquer livro traz. Aí você tem duas esferas mal feitas. Isso aqui, duas esferas mal feitas, tá? E essas esferas estão a temperaturas diferentes, A e B.
Então essa aqui eu vou chamar de θ A, temperatura de A, e essa aqui de θ B, temperatura de B. Se você tem em um mesmo ambiente corpos a diferentes temperaturas, né, vamos supor que θ A seja maior que θ B, tem um fenômeno que ocorre aí, né, e esse fenômeno é o ambiente dos nossos próximos conceitos na física, né, e durante todo o conteúdo de segundo ano, por exemplo, o professor trabalha isso aí. E essa diferença entre as temperaturas dos corpos provoca o que você conhece no dia a dia como calor. Calor nada mais é, senhores, e aí fisicamente falando agora, né, usando o termo correto, fisicamente falando, calor nada mais é do que o fluxo de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Calor nada mais é do que energia em trânsito. Energia em trânsito. Mesma coisa do que dizer energia em movimento. Tá bom? Energia em trânsito. E essa região aqui da minha figura, essa minha região aqui da figura que eu vou pintar agora, é onde a gente tem a manifestação do calor, da energia em trânsito. Tá? Então, calor é isso, é a troca de energia. Tá bom? Por isso que aquele conceito de que eu estou com calor está errado, mas a gente vai trabalhar isso numa próxima aula. Tá? O calor ele é uma energia que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Tá? E a gente vai falar sobre isso nos próximos encontros nossos aí. Vou apagar que a gente vai falar das escalas agora, né? Rapidinho aqui, as escalas de temperatura. Essa aula não vai ser curta, tá, pessoal? Porque eu vou finalizar aqui toda a análise de temperatura. Então, vocês tenham paciência. Quem estiver anotando, anote com calma, assista em outros momentos, né? Se você achou que está longo e tal, assiste até tantos minutos e depois assiste de novo, né? Você tem essa flexibilidade aí, organiza teu tempo. Mas não vamos, porque o vídeo fica longo, eu não vou assistir até o final. Assista, porque o conceito, aqui eu só falei de conceito ainda, né? Agora vamos para a parte em que você é cobrado, né? Vamos falar das escalas, porque se temperatura pode ser medida, é uma grandeza física escalar, né? Temperatura, olha, é uma grandeza física que a gente chama de grandeza escalar. Ela pode ser medida, né? Existe instrumento para medir ela, mas ela é uma grandeza escalar, ela só necessita de um valor e de uma unidade. É disso que eu vou falar agora. Bom, as escalas, elas são 3, né, que nós utilizamos. Uma delas, inclusive, eu vou precisar colar bem aqui no meu livro para eu poder escrever o nome. Então são 3 escalas, né? A gente usa escalas. Escalas. Opa, vamos ajeitar isso aqui. Não vou editar esse vídeo, vai ficar do jeito que eu escrevi aqui, do jeito que apareceu os erros aí. Escalas de temperatura. Pessoal, siga a gente lá no Instagram também, tá bom? Professor Rogério, meu nome lá é Rogério.ruizamaral. Dá uma curtida lá, a gente coloca algumas coisas de física também, de robótica, que é a área do meu mestrado. Coloca lá, cara. Bom, as escalas de temperatura utilizadas. Eu já vou colocar as escalas, já vou colocar os pontos. Tá? Então os caras estudaram, né? A água foi o objeto de pesquisa deles, e eles elaboraram o que a gente chama de pontos fixos, que é o que a gente conhece no dia a dia como temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Lembrando aí rapidinho, temperatura de ebulição, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, gasoso, né? Vapor, né? E temperatura de fusão, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, né? Então, fundir a água, né? Então, beleza. Os caras criaram, né, as escalas, trabalharam nessas escalas utilizando a água como objeto de pesquisa ao nível do mar, e aí essas pesquisas deram para eles alguns resultados, e esses resultados a gente vai colocar nas escalas.
Tá bom? Então vamos colocar os pontos fixos de cada escala e depois vamos montar a relação entre elas. Então, por exemplo, você tem a primeira escala aqui. A primeira escala é a escala Celsius, que é em homenagem ao físico, né? Todas elas. Celsius, tá bom? A outra escala é a escala Fahrenheit. Ficou feio o nome. Deixa eu tentar ajeitar só um pouquinho aqui. Aqui. Celsius. A outra é a Fahrenheit. A Fahrenheit, cara, eu preciso pegar aqui o nome desse cara que eu vou te falar. A gente não... eu nunca consigo, eu tenho um problema com o nome desse cara. Fahrenheit. Como é que é o nome do cara esquisito? F-A-H-R-E-I-N... tem um H-R-E e não tem o I, ó, tá vendo? Eu olhando assim não vale, cara. Pô, que vergonha. Depois do E é um NH, caramba. Aqui um NH-E-I-T. Aqui é o Fahrenheit. Fahrenheit e a outra é o Kelvin, que é a do Sistema Internacional de Unidades, né? Assim como o metro é lá do... O metro é do Sistema Internacional de Medidas, né? De comprimento. É o metro, aqui é o Kelvin da temperatura, né? Então esse aqui é o usual, Celsius é o usual, Fahrenheit é o usual e Kelvin é o Sistema Internacional. Então, para cada um aqui existe o ponto fixo. Então, vamos colocar o ponto fixo de cada um aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vou escrever assim, você anota aí direitinho, quem estiver anotando. PF. PF vai ser o nosso ponto de fusão. Anota aí. Tá bom? Vai ser o ponto de fusão. É a temperatura do ponto de fusão. Para os Celsius, é 0 graus Celsius. Tá? E o ponto de ebulição? Esses dois valores aqui você conhece porque é o que a gente usa no Brasil, tá bom? Então, ponto de ebulição, o ponto em que a água passa do estado líquido para o estado de vapor, 100 graus Celsius. Essas outras duas já não é tão comum, né? Mas vai ser a partir de agora. Qual é o ponto de fusão na escala Fahrenheit? Fahrenheit, ou seja, o que corresponde a 0 graus Celsius? Na Fahrenheit é o 32. O que significa isso? Significa que a 32 graus Fahrenheit a água congela ao nível do mar, a água, tá bom? E o ponto de ebulição, por quê? Por que 32? Porque agora a gente está falando de outra escala, né? Então é outro padrão de medida. E o ponto de ebulição, vamos dar continuidade lá, que deu um errinho aqui, agora vamos. 32, né, que eu estava falando. E agora, vamos ver aqui se aparece para mim, com a canetinha, apareceu, tá aqui. 32 e 212. Eu tive que cortar o vídeo porque cometi um equívoco quando eu fui escrever. E a Kelvin, o ponto de fusão, ou seja, aquele que corresponde a 0 graus Celsius, que corresponde a 32 graus Celsius, é o 273, se for na escala Kelvin. Então a água congela a 273. E aqui temperatura, a água entra em ebulição se a gente estiver falando da escala Kelvin. 373 Kelvin, se for na escala Kelvin. Essa escala aqui é importante salientar, né, que ela também é chamada de escala absoluta. Vai ficar essa perguntinha aí para os comentários. Coloque aí o que foi que você descobriu. Dá uma pesquisada. Por que ela é chamada de escala absoluta? Tá? De cara, a gente tem aqui que ela também é a do SI. Tá? Ela é a do SI. Ou seja, essa é a escala do sistema padrão, do sistema de unidades. Tá bom? Bom, até aqui tudo bem. A gente já sabe o que foi que a gente concluiu. Qual foi a conclusão aqui, né?
Qual foi a conclusão nossa? A conclusão nossa é o seguinte: se a gente estiver falando da água, vou colocar um OBS aqui. Se estivermos falando da água, a água nas CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão. Se estiver falando da água, essas temperaturas aqui elas regem o mesmo comportamento da água. 0 graus Celsius corresponde à mesma coisa que 32 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. Essas temperaturas elas refletem o mesmo comportamento, elas refletem o ponto de fusão da água, tá bom? Porém elas estão em tipo comprimento, 1 metro, vamos fazer assim, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, é a mesma coisa lá em cima, é a mesma coisa que, aumenta mais um zero, 10.000 decímetros e assim vai embora. É a mesma coisa, só que agora é com temperatura que a gente está falando, tá bom? É isso. Eu acho que uma forma mais lógica aí para poder explicar o que é essas escalas, o que são esses valores, né? Esses valores eles retratam os pontos de congelamento e de ebulição da água. Tá bom? Deixa eu colocar ali para completar os 100 graus Celsius, que ele é a mesma coisa que o 212 graus Fahrenheit e que o 373 Kelvin. Você observou que a escala Kelvin, além de ser do Sistema Internacional, de receber esse nome de escala absoluta, que você vai pesquisar o porquê que o nome dela é escala absoluta, ela também tem um diferencial, não tem o grau aqui, tá bom? Então não recebe o grau, tá? Beleza? Tranquilo. Então aí eles montaram uma relação para ficar fácil a conversão de uma escala para outra, foi montada uma relação matemática entre elas, entre essas 3 escalas. Eu vou colocar aqui. Elas são proporcionais, né? Então tá aqui, eu vou escrever essa aqui como sendo a escala graus Celsius, essa aqui como sendo a escala Fahrenheit e essa aqui como sendo a Kelvin. E eu vou colocar aqui os pontos fixos, ponto de ebulição aqui em cima e o ponto de fusão aqui embaixo. Isso que eu vou fazer agora, você não vai precisar fazer para poder transformar uma temperatura em outra, não. Mas é necessário que você saiba de onde é que veio a relação matemática que você utiliza para resolver exercícios. E eu vou te explicar em alguns tipos de exercícios o motivo pelo qual é importante você saber de onde é que vem, tá bom? Então vamos colocar aqui as 3 temperaturas que correspondem aos pontos de fusão da água. Na escala graus Celsius é o 0, na escala graus Fahrenheit é o 32, na escala Kelvin é o 273. Vamos para cima. Temperatura de ebulição da água. Se for na escala graus Celsius é o 100, se for na escala Fahrenheit é o 212, e se for na escala Kelvin é o 373. Pessoal, como foi que eles chegaram na relação matemática? Eles fizeram isso aqui, ó. Vou pegar um pincelzinho aqui vermelho, fizeram assim. Eles montaram aqui, fizeram assim. Peraí, vou montar a proporção primeiro. Proporção. Canetinho. Rapaz, tá apanhando aqui. Vou montar aqui a proporção. Celsius está para Fahrenheit, que está para Kelvin. Bom, aí, beleza. Vou pegar um pincel para ficar mais didático, fazer assim. O que eles fizeram no numerador dessas relações? Fizeram uma subtração no numerador. Aqui o meio, que é uma temperatura arbitrária, uma temperatura qualquer na escala Celsius. Aqui é uma temperatura qualquer na escala Fahrenheit.
e aqui é uma temperatura qualquer aí na escala aqui, ó, arbitrária, eu não sei que valor é esse. Então ele fez uma subtração bem aqui em cima. Aí, se é proporção, então ele tem que fazer isso nas outras também. Tá aqui, ele fez em todas elas, ele fez a mesma coisa. Então ele foi lá e colocou essa subtração, ele colocou aqui em cima. Tá, então aqui ficou θc menos 0. Aqui ficou θf menos 32. E aqui ficou θk menos 273. E o que foi que ele fez aqui embaixo, no denominador? No denominador, ele subtraiu os pontos fixos. Então ele subtraiu 100 menos 0. Ele subtraiu 212 menos 32. E subtraiu aqui para criar a relação matemática. 373 menos 273. Vamos colocar os resultados no denominador. Só os resultados. Quanto é que dá? 100 menos 0. 100. Vou colocar só o resultado, tá? Você já sabe de onde é que veio. Quanto é que dá? 212 menos 32. 180. E quanto é que dá? 373 menos 273. 100. Tá? De cara você percebe que a escala graus Celsius está dividida em 100 partes, de 0 a 100, e também a escala Kelvin está dividida em 100 partes, de 273 a 373. A escala graus Fahrenheit já é uma escala que está dividida em 180 partes. Tá? Isso nos remete a alguma coisa? Sim. Tá? Depois a gente vai falar em exercício, mas para cada grau elevado aqui na escala Celsius, como ela está dividida em 100, ó, aqui na escala está dividido em 180, é diferente. A variação é diferente, né? Então é importante. Vamos simplificar essa relação matemática. Vou cortar um 0 daqui, vou cortar um 0 daqui, um 0 daqui. Aí você vai observar que vai ficar assim. Ó. Aqui θc menos 0 é o próprio θc dividido por quanto? Por 10. Igual. Do lado de cá ficou θf menos 32, não dá para fazer nada, deixa aí, né? Dividido por 18, igual θk menos 273, dividido também por 10. Aí o que é que a gente faz aqui para poder deixar a relação igual àquelas que vocês encontram nos livros? Né? Eu vou só falar. Tá? Eu não vou resolver aqui não, já vou passar direto para cá, igual que aparece nos livros, tá bom? Vou colocar aqui igual, mas eu vou te explicar o que foi que eles fizeram. Eles fizeram o seguinte, tá vendo aqueles denominadores? 10, 18 e 10? Você pode simplificar isso aí por 2. Você pode simplificar cada denominador desse, é como se você pegasse essas frações aí, ó, 1 dividido por 10 igual 1 dividido por 18, tá lento aqui minha canetinha, e 1 dividido por 10. Se você pode simplificar elas todinhas, né? Dá para simplificar? Dá. Enfim. Então se eu simplificar por 2, olha só para o denominador, vamos simplificar só os denominadores, por 2. Então aqui vai ficar θc dividido por 5. Estou simplificando por 2 o denominador. Se eu simplifiquei o primeiro, então eu tenho que simplificar o segundo. θc menos... Opa! Não é θc, θf aqui. Vamos lá. Simplificar aí. θf menos 32. Vamos simplificar aqui. 18 por 2, 9. Aqui fica θk menos 2, 7. Não sei se vai dar aqui. 3 deu. Aqui assim. Pronto. Vira isso aqui, né? Essa é a relação matemática que tu utiliza para poder converter uma temperatura em outra. Tá? Essa é a relação matemática aqui. Tá? Por isso que a gente vai para o próximo slide, para a gente poder fazer exemplos, né? Exemplos.
peguei que eu separei aqui um exemplozinho, deixa eu ver. Tipo, e eu não falei de variação ainda, né? Só falei da temperatura em si. Vamos supor que a pessoa te diz assim, lembrando, qual é a relação que nós vamos usar? Essa aqui, eu vou colocar lá aqui em cima, θc dividido por 5 igual θf menos 32 dividido por 9 igual θk menos 273 dividido também por 5. Aí então a pessoa diz assim, olha, um homem encontrou um objeto, aferiu a temperatura desse objeto, né, e encontrou lá que a temperatura do objeto está medindo uma temperatura de 20 graus Celsius. Então ele mediu a temperatura em graus Celsius. 20 graus Celsius. Aí ele pergunta pra gente, quanto é essa temperatura na escala Fahrenheit? E quanto é essa temperatura na escala Kelvin? Então é para isso que serve, matematicamente falando, essa relação matemática. Ninguém vai te perguntar isso em prova de vestibular, tá, pessoal? Por isso que isso aqui, senhores, é um item obrigatório. Mas como assim, professor? Porque eles não vão te perguntar isso aí seco. Mas vai ter problemas aí que tu vai precisar utilizar isso aí por baixo dos panos. Fazer ali no teu borrão rapidinho a conversão. Porque lembra uma coisa, quando você vai calcular a velocidade, que as respostas lá no Enem aparecem em metros por segundo, não necessariamente ele te deu o espaço em metro. Ele pode ter te dado o espaço em quilômetro. E o que tu fez lá, rapidinho no rabisco, do lado? Transformou de quilômetro para metro. A mesma coisa aqui. Tu pode encontrar questões de máquinas térmicas, que é um assunto lá no final de termologia, em que tu precisa de uma temperatura em qual escala? Na internacional, que é a Kelvin. Mas ele te deu em Fahrenheit. Como é que tu faz? Aí tu tem que saber isso aqui é básico. Tem que saber transformar, isso aqui é básico. Então, essa transformação, vamos transformar primeiro de graus Celsius para Fahrenheit. Se eu vou transformar primeiro de graus Celsius para Fahrenheit, então eu uso apenas essa igualdade. O meu interesse é transformar de Celsius em Fahrenheit. Então eu venho para cá, coloco essa relação aqui, θc dividido por 5 igual θf menos 32. Antes que você me pergunte, pessoal, você nunca vai usar as três ao mesmo tempo, tá bom? Sempre é de uma escala em outra. Então tá aqui, eu tenho qual valor? Eu tenho esse aqui, eu falei no meu exemplo que um objeto foi aferido lá, a pressão dele mede 20 graus Celsius. Também aqui, 20, coloco 20 graus Celsius dividido por 5 igual θf menos 32 dividido por 9, e acabou a parte da física. Agora é só matemática. Ou você multiplica cruzado, ou você resolve logo aqui. 20 dividido por 5 é 4. Tu pode passar esse 9 que está dividindo, pode passar ele multiplicando, que é igual a θf menos 32. Tá bom? 4 vezes 9 é 36. Aquele menos 32 tu passa ele para cá, mais 32, e deixa lá o θf. Então, quanto é que dá o nosso θf? θf é 36 mais 32, no caso 68 graus Fahrenheit. O que você acaba de encontrar aqui, né? Você encontrou que 20 graus Celsius é a mesma coisa que 68 graus Fahrenheit. E se você for para outra escala, vamos transformar agora de Celsius para Kelvin. Essa aqui é interessante porque vocês usam muito lá na disciplina de gases, né? Celsius dividido por 5. Agora eu vou usar essa aqui e essa aqui. É isso? Vou usar essas duas, porque eu vou transformar de Celsius para Kelvin. Ou de Kelvin para Celsius também você vai usar essa mesma relação. θk menos 273 dividido por 5. Aí você vai observar que os dois denominadores são iguais. Como os dois denominadores são iguais, você pode eliminar, tá bom? É porque vai dar 1, né? Se você passar um 5 desse para dividir lá para cima, vai ficar 5 por 5, aí dá 1.
Então, pessoal, toda vez que você for transformar de Celsius para Kelvin, coloquei errado aqui, deixa eu apagar, não vou editar, que vai passar direto aqui. Toda vez que você for fazer aí de Celsius para Kelvin, pode ser assim, ó, corta o denominador, usa direto isso aqui, ó, pode usar direto isso aqui, ó. Θ C é igual θ K menos 273. Tá bom? Você usa essa relação, né, que veio de lá, né? Você viu que a gente chegou nela mexendo lá. Então o que você tem? Você tem esse valor aqui, ó. Então coloca 20 no lugar de θ C. Você quer achar qual? θ K menos 273. Esse não está negativo? Passa para o outro lado positivo. 20 mais 273 igual θ K. Então θ K é igual. Quanto é a soma desses dois valores? 2, 9, 3, Kelvin. 200, ficou horrível, mas tudo bem. 293 kelvins, ou seja, qual a outra conclusão que você chega? Que 20 graus Celsius é a mesma coisa que 68 graus Fahrenheit e que é a mesma coisa que 293 kelvins. São iguais. São igualzinhos, tá bom? É uma forma de cobrar de vocês isso aí, tá? Tem uma outra coisa que é importante dizer, tá? Uma outra coisa que é importante dizer. Tem aqui essas duas questões, eu vou dar sequência, eu queria fazer completo hoje, mas eu vou ficar devendo a parte de resoluções. Eu vou logo te explicar o que é variação, tá? Variação. Vou ter que fazer um vídeo 2 de termometria, não queria, mas vou ter que fazer. Variação de temperatura. Assim como tem a variação da posição lá, tem a variação de temperatura, que a gente vai representar por delta, θ. Então, existe uma relação matemática também para aquelas variações, tá bom? Então, a variação que ocorre na escala Celsius divide por quem? Por 5. Igual variação que ocorre na escala Fahrenheit divide por 9. Não tem aqui o menos 32, não tem. Isso aqui, pessoal, isso que eu estou te mostrando agora, serve apenas para você trabalhar questões envolvendo variação. Como assim, professor? Então, o cara te disse que na escala Celsius, a variação entre a máxima e a mínima, por exemplo, de uma cidade foi de 20 graus. Quanto é essa variação na escala Fahrenheit? E tu vai usar isso aqui, essa relação. Tu vai fazer utilizando essa igualdade, não mais aquela. Aquela lá é para você obter um valor de uma temperatura em outro. Um valor em outro. E aqui, uma variação em outra variação. Sendo que tem uma observação aqui. Como a escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas estão divididas em 100 partes, ou seja, as mesmas 100 partes, a escala Celsius e a escala Kelvin, desculpa, a escala Celsius e a escala Kelvin estão divididas as mesmas 100 partes, por isso que o denominador é igual, 5 e aqui é 5. Como os denominadores são iguais, qualquer variação na escala Celsius é sempre igual à variação na escala Kelvin. Ou seja, se o cara te informar aqui, ele te informou, olha, a escala variou, a Celsius variou aí, houve uma variação na escala Celsius de 60 graus Celsius. Quanto é a variação na escala Kelvin? Se for variação, senhores, ela vai ser exatamente a mesma. 60 Kelvin. Tá bom? Toda vez que for na Celsius, vai ocorrer a mesma coisa na Kelvin, se for variação. No meu próximo vídeo, eu vou tirar o próximo vídeo, apenas para resolver questões de termometria. Senão esse vídeo aqui, a minha garganta vai ficar muito forçada. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Essa é a primeira aula de termometria, o primeiro conteúdo de termologia. A gente vai dar sequência no conteúdo de termologia aqui nas aulinhas do Física News. Acompanhe as próximas aulas aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus.